enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Bodas, uma festa, festa de casamento. Festa de casamento, bodas. O que é festa? Festa é alegria, regozijo, contentamento. Eu vejo vários irmãos que são casados, mas eu quero me referir àquele casal. O nome é Juliana e William. Então eu creio que eles que mais recentemente casaram. E logo eles estavam fazendo bodas. Casaram no cartório, foi feita uma recepção para eles aqui na igreja. Eles são nossos visitantes queridos já há algum tempo. E a igreja resolveu fazer uma recepção bem simples aqui. E eu não estive com eles aquele dia, ou naquela noite, aliás, porque eu tinha um compromisso já antes de acertar com eles a vinda. Mas o pastor Alexandre, que aqui está, fez o que tinha que ser feito. Espero que eles não tenham gostado. Então logo eles estarão fazendo bodas. Porque bodas, como eu disse que é uma festa de casamento, há muitas bodas. Então tem bodas de madeira, quando se faz 5 anos de casados. Aos 10 anos é bodas de estanho. 15 de cristal. 20 anos bodas de porcelana. 25 de prata. 30 anos de pérola. 35 de coral, 40 anos de rubi, 45 de rubi, 40 de esmeralda, e de ouro 50 anos. Eu vou parar por aqui. 75 é de brilhantes, mas ninguém se atreve a fazer isso não. Um casal, os dois bem novinhos, se casaram. Estou na introdução ainda. Se casaram. Viveram até 75 anos. Fizeram a tal de bodas de brilhantes. Aí ele morreu. Depois de tantos anos, e foi para a eternidade. Daí um tempinho, que ela faleceu também, e ela foi, encontrou com ele, correu para abraçá-lo e disse: não, aqui não, e eu cumpri o meu papel, porque eu jurei diante do altar que até que a morte nos separasse. Ela separou agora aqui. Chega! Por isso que eu disse que eu teria que parar. Aliás, eu só sei mesmo até 75. Depois, como ninguém sabe se tem mais, então eu não sei mais se tem essas bodas. Mas a realidade é que o texto sagrado diz que o rei preparou uma festa, bodas, e que chamou, é o que a parábola propõe, chamou seus convidados, eles não quiseram ir, e os irmãos conhecem o restante do texto, que ele mandou os seus servos chamar outras pessoas e pelas encruzilhadas, para que a casa pudesse ficar repleta, e no final tinha um que não estava tão bem trajado, e que ele perguntou por que ele estava naquela situação, daquela maneira. E naturalmente os irmãos também conhecem o que aconteceu, mas eu quero aderir a esse versículo.
Só que numa festa, qualquer que seja a festa, nós temos o autor da festa, quem está fazendo, o motivo, ou seja, o porquê, e o preço, os custos daquela festa. Claro que eu não vou entrar muito nessa parte aqui, nessa nossa introdução, os irmãos já vão sabendo que eu não vou entrar muito nessa parte, porque em todas elas, porque o autor é Deus, e o motivo a nossa salvação, mas são duas mensagens que eu deixarei para outra ocasião. E os custos, eu pergunto, quanto custou a celebração das bodas? Meus queridos, a celebração teve um custo infinito, ou seja, um custo que eu não posso calcular. Não posso calcular, porque primeiro, a quem pode tudo, porque eu disse que Deus é o autor, a quem pode tudo, não me pode custar nada uma celebração. Este nós podemos pensar. Ou o que poderia custar ao onipotente esse banquete? Parece-me que nada, porque ele faz tudo pelo poder da sua palavra. A ideia é essa. Mas acontece que ele mesmo nomeia os gastos quando ele manda outros servos convidá-los ou chamá-los. E ele diz o quê? Ele diz o seguinte: ou eles disseram que deveriam ir à festa, ao banquete, porque o rei mandou dizer o quê? Os meus bois e os meus cevados, aqueles que comiam na serva, que eram bois também, para engordar, ele diz que já estavam mortos. Mas como eu entendo que uma parábola não é doutrina, ela é ilustrativa. Eu não vou ficar só com os bois normais, só com os cevados, mas numa festa vai bem também as aves. Não é assim? Para quem é brasileiro, vai também a carne de porco, o leitão, não é que eles falam? Que o leitão, eu costumo dizer que ele representa o pecado, não é? O que ele faz? Vamos comer tudo no dia do Natal, aí vai ser uma beleza. E o porquinho não acaba. Aí no outro dia ele vai e abre a geladeira, o porquinho está lá. Ele pode comer mais um pouco. No segundo dia, ele abre e ele está lá. No terceiro dia já está enfastiado, e quando ele abre a geladeira, ele cresce 2 centímetros, que ele abre a geladeira. Porque o estômago não está aguentando mais olhar para aquele danado do porquinho. Ele representa o pecado, porque o pecado é assim, toda hora que abre, o pecado está lá. Então ele tem que pegar aquele porquinho e jogar fora. Do mesmo jeito que o pecado ele tem que colocar fora da vida dele. Fora da vida dele. Então eu posso entender, eu posso dizer, aliás, que na festa tinha aves. Para o banquete da glória de Deus, matou-se bois? É pergunta.
sacrifício para esse banquete? Sim. E não menos que o próprio Filho de Deus. Nós ouvimos o ministério entoar aqui, ministrando aqui, bodas do Cordeiro. Amém? Bodas do Cordeiro é que foi ministrado. Custou nada mais, nada menos que a vida do Filho de Deus. Daí que eu coloquei celebração, teve custo infinito. Porque se Cristo não morrera, nem o filho de Adão adentraria na glória dos céus. Nós só temos direito de ali entrarmos porque Jesus Cristo morreu por nós. Ou seja, no paraíso da terra, nós perdemos o direito que tínhamos ao paraíso do céu. Pela gula de um bocado, nós ficamos excluídos do banquete e Cristo morreu. Derramou então o preço infinito de seu sangue, e foi o custo que se fez para comprar o que por tão pouco havíamos perdido. Se perdeu por um fruto e se comprou com o sangue de Jesus. Mas vamos avaliar a moeda de troca para adquirir o direito a entrarmos nessa festa e participarmos desse banquete. Pense agora no preço daquela morte, que foi a morte de Jesus. Quanto vale a morte de Jesus, meus amados? O valor é incalculável, o valor é infinito, nós não podemos alcançá-lo, nós não podemos imaginar. Por quê? Porque a morte de Cristo nos leva a uma felicidade suprema na eternidade com Ele. Glória a Deus por isso. Amém. Há uma felicidade suprema. E alguém pode perguntar: mas o que é eternidade? Há pessoas que até escrevem erroneamente um panfleto: onde você passará a eternidade? Ora, meus queridos, a eternidade não se passa. Mas se o panfleto dissesse, ou o folheto, onde você ficará, a eternidade, na realidade, não tem fim. Então vai ser uma alegria sem fim. Amém? Amém. Sem fim. Langston, um teólogo que todo pastor batista tem que conhecer, porque senão não passa no exame. Olha, pastor Alexandre, o exame dele durou esquadrinhando um livrinho de Langston, durou 5 horas. Langston diz o seguinte, que na realidade ele não sabe dizer o que é eternidade, mas ele diz o seguinte, que o início da eternidade ele sabe. E como que ele explica esse início? Ele diz o seguinte, que se um pássaro, ele começar a transportar toda a areia do mar, e ele vem hoje e pega um grão de areia e transporta, leva bem longe e deixa lá. Daqui a 1000 anos ele volta e transporta outro grão de areia, e a cada 1000 anos ele vem e leva um grão de areia. Langston diz, o dia que ele terminar de transportar toda a areia do mar, isso é o que eu entendo o início da eternidade. Deu para entender? Isso é o início. Então ela não se passa, ele apenas faz esta colocação.
Então, quanto vale a morte de Jesus? Vale muito, porque nos leva à eternidade, de alegria, de felicidade. Mas conte agora as gotas daquele sangue que tingiu aquela cruz por amor a mim e a você. Conte agora aquelas gotas. Cada uma daquelas gotas vale mais que infinitos mundos. Porque assim é que nós podemos avaliar o valor incomparável do que com o sangue de Jesus Cristo foi comprado, que é a nossa redenção, a nossa salvação. Este mundo, meus amados, ele é imenso. Ele é, no sentido físico, ele é maravilhoso, ele é extraordinário. É tão imenso e tão belo. E ele custou o quê? Ao Criador? Palavras. Haja terra e houve, céu e houve. A coroa da criação, o homem, façamos o homem. E fez. Custou tão pouco, não é? Ao Criador. Palavras. Mas se quiser o Criador criar outro mundo mais precioso que este que nós estamos vivendo nele, vamos imaginar um mundo mais precioso, mas tem tanta coisa boa, tanta coisa bela, tanta coisa extraordinária. Pensar no mais belo, o mais precioso que este, vamos imaginar a terra de ouro, o mar e os rios de prata, as areias de pérolas, os penhascos de diamantes, as plantas de esmeraldas, as folhas de rubis e safiras, os frutos e sabores proporcionais a estas belezas aqui mencionadas, riqueza e delícia. Meus amados, faria como um aceno da sua vontade tudo isso e levava um instante para criar o mundo que eu pintei agora. E criaria de nada, não precisa de nada. Qual foi então o preço? Qual foi então a moeda de troca para a nossa redenção? Deste grande bem a nós, a morte de Jesus Cristo, o sangue que Ele derramou é um preço incalculável. O rei diz, segundo o texto, tudo que está pronto para as bodas. E mandou dizer, meus bois e cevados estão mortos. Como eu coloquei aves, porque é uma parábola, ela é ilustrativa, eu coloquei aves também. Se tinha aves, que bois e aves são estes? Eu estou dizendo se, porque a Bíblia não fala, só estou colocando porque é ilustrativo. Na parábola são o que são, mas no fundo dela, o que significam? Animais da terra simbolizam Cristo morto, aves do céu, a sua divindade. A divindade é imortal. E como que estavam mortos? Se eu coloco aqui também aves. Porque Cristo é Deus homem. Não é Deus e homem, mas é Deus homem. E assim é que Ele foi à cruz pelos meus pecados
assim Ele foi à cruz pelos seus pecados ou pelos nossos pecados, para lavar os nossos pecados e nos resgatar. Se tinha bois e aves, logo a partícula C, porque diz: meus bois estão mortos, meus cevados estão mortos, mas não disse que as aves eram suas. Se as tinham, claro. Por quê? Como eu disse, bois e cevados, representando Cristo, simbolizando Cristo morto, e aves do céu, representando a sua divindade, é porque sobre a humanidade de Cristo, Deus tem domínio. Sobre a divindade, não, porque Ele é o próprio Deus. É por essa razão, porque Ele é o mesmo Deus. No composto, os dois significam o que tem de humano, e aves, o que tem de divino. Por isso, o rei significa e representa a Deus. Aos bois chama seus, e se tinha aves, nem menciona, pela sua representação. Como se dissesse: o humano que há em Cristo é meu, mas o divino não é meu. Ou seja, o humano que há na pessoa de Cristo, como se Deus dissesse: é meu, mas o divino que há em Cristo sou eu. Porque Paulo, pai da teologia, escrevendo aos cristãos de Colossenses, no capítulo 2 e verso 9, ele diz: porque nele, Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém? O que há de humano é meu, o que há de divino sou eu. Tudo está preparado para nós, e nós vamos participar deste banquete espiritual. Vamos participar. Mas eu quero concluir dizendo que encarece a grandeza do banquete mais por causa do que custou do que por ser de quem é. É de Deus que custou a morte de seu Filho Jesus. Mais se engrandece pelo preço que pelo autor. Por quê? Porque Deus que o fez é onipotente, e o mesmo Deus que o preparou como justo não pode dar menos pelo que vale mais. Deu a Jesus Cristo a sua vida pela nossa alma, e a nossa alma vale mais que o mundo inteiro. Sendo o Pai o que fez as bodas e o Filho o desposado, que houvesse de morrer o desposado para o Pai fazer o banquete das bodas? Para então a consideração neste passo, pois não pode passar daqui, porque numa outra ocasião eu explicarei o resto em 2 sermões a mais que Deus me deu desse texto. Jesus morreu pelos nossos pecados. Deus enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir, mas nós aceitamos o convite. E se há alguém que não aceitou esse convite, aceite. Deus está chamando você para participar. Amém? Amém. Baixe a sua cabeça um pouquinho e converse um pouco com Deus.
Acho que agora é hora de falar com Ele, Senhor. Eu aceito. Silenciosamente. Baixa a sua cabeça, feche os olhos e fala um pouquinho com Deus. Pastor, vou deixar. É uma oração silenciosa, como melopeia. Melopeia é uma música suave. Eu estou diante da igreja, de diversos irmãos aqui, e enquanto nós estamos com os olhos fechados, os irmãos estão com os olhos fechados, eu faço a seguinte pergunta: para você que é membro dessa igreja ou membro de outra igreja, que aceitou esse convite para participar lá no céu de um banquete espiritual tremendo, extraordinário, com Jesus Cristo. Se você aceitou de coração e já é membro da igreja, eu quero que você se manifeste levantando a mão. Amém. Que Deus abençoe. Continua com os olhos fechados. Há alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou esse convite de Jesus Cristo, de Deus, para participar desse banquete espiritual lá no céu, e gostaria de participar conosco? Enquanto a igreja tem os olhos fechados, levanta a sua mão, dizendo: eu aceito esse convite. Uma pessoa lá atrás, Deus abençoe. Mais uma, Deus abençoe. Há mais alguém que gostaria de aceitar esse convite agora? Mais uma pessoa, que Deus abençoe. Há mais alguém? Levante a mão. Eu quero orar por você nessa noite. Alguém que gostaria de aceitar esse convite agora que Deus está fazendo? E mais agora, vem um pouquinho aqui enquanto a igreja está orando.